Será que está difícil conseguir vaga como programador júnior? O que são essas vagas que parecem de sênior, mas são rotuladas para júnior? O que está acontecendo com as empresas? Elas estão mais exigentes? Neste vídeo, com a ajuda desse cozinheiro maroto aqui, a gente vai ver uma analogia para entender o que é descentralização e como que ela impacta o time de desenvolvimento, já que é uma prática que está sendo muito utilizada no mercado atualmente. A cozinha centralizada. Em uma cidade hipotética, existe um restaurante físico, porém apenas funciona a parte da cozinha, ou seja, eles só fazem um prato, não tem um restaurante lá para atender clientes. O negócio deles é só fazer a comida e entregar até o cliente, no caso delivery. Começou com um espaço pequeno. À medida que foi crescendo o negócio, houve a necessidade de aumentar essa cozinha. Novos espaços para acomodar novos cozinheiros e cozinheiras, porém surgiu um problema. Os pratos dessa empresa começaram a ficar muito complexos e os novos cozinheiros precisavam fazer um rigoroso treinamento para conseguir ter aquela excelência que a empresa estava esperando. Com outras empresas também interessadas em competir nesse negócio, isso acabou elevando a régua das cozinhas que precisaram se reinventar e começar a cada vez mais investir em tecnologia e está podendo evoluir e se diferenciar nos seus pratos, que acabou deixando a cozinha mais complexa e exigindo mais do pessoal da cozinha. Para acelerar o trabalho e aproveitar o melhor espaço físico, a gestão começou a separar cada etapa da cozinha, criando tipo uma esteira de produção. Isso reduziu a necessidade do conhecimento global da cozinha, facilitando a entrada de novos cozinheiros. Não era necessário mais conhecer todos os passos, e sim apenas fazer um deles com excelência. Eis que nessa nossa cidade hipotética acontece um evento que impede o pessoal da cozinha a sair de casa, obrigando as empresas a se adaptarem. A cozinha distribuída. Nesta nova realidade, para as empresas continuarem operando nesse ramo, os cozinheiros passariam a fazer as comidas nas suas próprias residências e o pessoal da entrega de delivery ia se organizar para pegar a comida na casa dos cozinheiros e levar até o cliente. Apesar das empresas continuarem conseguindo entregar as comidas neste novo modelo, teve impactos tremendos na operação. Cozinheiros estavam acostumados a executar apenas um passo dessa produção inteira, e agora eles precisam lidar com todos os passos novamente, afetando a vazão da empresa como um todo. Aliado a toda essa situação, cada cozinheiro ganhou em sua casa novas atribuições, que eram operações que eram suportadas quando eles trabalhavam na cozinha centralizada por outras áreas, como limpeza do ambiente, manutenção do espaço da cozinha, lidar com questões familiares durante o trabalho. Todas essas coisas aumentaram a complexidade que ele estava habituado, que deixou de ser algo mais controlado e passou a ser algo mais imprevisível. Esse exemplo hipotético da cozinha, a gente pode encarar como se a gente tivesse tirado a cozinha de um ambiente centralizado e colocado ele no ambiente distribuído. E esse é um conceito para a gente tentar entender um pouquinho mais por que algumas vagas de júnior estão tão exigentes ou por que o mercado parece que está cobrando mais. Por que entrar na área está difícil? Estamos falando de vagas de programadores júniores, pessoas que saíram de um zero conhecimento e vão começar a produzir em alguma empresa. Então, eu imagino que aqui a gente deveria excluir startups, que não acho que é o cenário que a gente quer abordar. A partir de agora, a gente tentar entender empresas que já têm algum tamanho, que já têm algum negócio rodando, precisam de pessoas para continuar evoluindo e mantendo seus sistemas. Então, a gente está focando nesse cenário aqui, não em empresas novas ou coisas muito modernas, estão recém começando, que qualquer coisa pode dar errado, assim como qualquer coisa pode dar certo. E aqui eu cataloguei 3 dores. A primeira delas aqui é nível da vaga júnior parece sênior, então aquele tipo de vaga que pede um monte de coisa para alguém que está começando, e aí gera aquela discussão, meu Deus, né? Precisa de um mestrado para uma vaga de entrada. A outra situação é a vaga é iniciante, mas exige experiência, que é aquele caso que quero contratar um júnior, pagar o salário base, porém eu ainda cobro uma exigência. Então, esse é o caso que a gente tem uma vaga de baixo nível que exige exigência. E aí gera frustração. A última dor que eu coloquei aqui é as empresas não respondem. Que é aquele caso em que o profissional manda currículo, várias empresas têm e-group, não sei o que a gente consegue mandar nosso currículo e a gente acaba não recebendo nenhuma resposta. Devem ter mais dores, pode estar listando mais. Isso é só para demonstrar que o problema não é tão binário. Ele tem várias origens, várias situações que fazem com que seja difícil a realidade dessas vagas júnior. Deixa aqui no comentário que eu quero saber o
que tipo de situação você anda enfrentando para a gente estar podendo enriquecer esse conteúdo. Eu separei essa timeline aqui que a gente tem dos anos 1990, por ali, era muito popular o desenvolvimento de aplicações desktop, aplicações mainframe. Pelos anos 2000 ali começou a ficar popular já a programação web, continuava sendo forte o desktop. Nos anos ali de 2010 deu aquele boom de Android, iPhone, o desenvolvimento de aplicativos, smartphone ficou muito popular e agora ali depois de 2015, talvez até um pouquinho antes, aqui no Brasil talvez até depois, começou a dar esse boom aí dos microserviços, aplicações que escalam e etc. Será que o programador júnior de 1990 é o mesmo do ano 2000? Esse programador júnior dos anos 2000 era o mesmo dos anos 2010? E agora, na nossa modernidade, será que o programador júnior de 10 anos atrás é o programador júnior de hoje? O que você acha? O mercado está muito acirrado, as empresas estão com acesso a muita tecnologia na cloud, cada vez está mais acessível a gente desenvolver um aplicativo, desenvolver um serviço e escalar ele a nível nacional, quem sabe até mundialmente. E essa imagem que está rolando aqui no lado, que são vários videozinhos aqui, vamos pensar que cada bolinha dessa é um módulo do sistema, então a gente tem o módulo de pagamentos, o módulo de vendas, o marketplace e também o módulo de entrega. Vamos pensar que é um sistema aí de vendas que faz entrega também. Eu coloquei eles todos conectados com a mesma base de dados. Então, nesse caso, eles estão centralizados. Apesar de a gente conseguir separar esses módulos logicamente dentro da nossa aplicação, todos eles dependem do mesmo banco de dados. Então, por exemplo, se por algum motivo, vamos supor que a gente está numa Black Friday e teve muitas vendas, pode ser que o módulo que faz as vendas e o módulo de marketplace sobrecarreguem essa base. Usuários que estejam acessando o módulo de entrega ou o módulo de finanças tenham lentidões e sejam afetados por essa sobrecarga dos outros sistemas. Então, se a gente pegasse esse exemplo aqui e trouxesse para a cozinha, pensa que a base de dados seria o espaço físico da cozinha. Vamos supor que um dia o pessoal estava lá fazendo a cozinha e faltou água. Isso vai afetar a função de todo mundo, porque sem água a gente não consegue preparar os alimentos, então o cozinheiro não consegue organizar os pratos. Como a gente não consegue fazer os pratos, não tem gente para cortar os legumes. Como não tem gente para cortar os legumes, não tem necessidade de ter alguém para limpar. Então a gente consegue ver que um impacto no ambiente centralizado pode afetar toda a cadeia. E isso traz a gente para esse novo desenho aqui, em que a gente pegou cada módulo dele e descentralizou daquela base principal. Ou seja, cada módulo agora tem o seu próprio banco de dados. A gente empoderou cada sistema com toda a responsabilidade de organizar e gerenciar as informações dele e como ele vai operar. Por que anteriormente eu falei que o espaço da cozinha era mais ou menos a base de dados? Porque agora, como cada cozinheiro trabalha em casa, a gente entende que o espaço também foi distribuído. Isso significa que, vamos supor que a gente tenha 4 cozinheiros e cada um está trabalhando na sua casa, e se por algum motivo em uma das casas parar de ter água, isso não afeta as outras 3. Então, quando a gente separou isso, a gente está ganhando mais resiliência. Então, a cozinha não para se tiver um problema com o cozinheiro. A carga vai ficar um pouco menor, porque ao invés de 4 cozinheiros a gente tem 3, mas a operação não para. E é essa a principal ideia aqui, de manter o serviço funcionando em caso de alguma indisponibilidade em uma das pontas. Porém, essa distribuição adiciona complexidade. Tanto no caso da cozinha, como cada cozinheiro agora está em casa, eles têm que cuidar dos afazeres domésticos, cuidar da família, a manutenção do espaço deles, isso tudo coisas que eles ganharam com essa descentralização. Porém, isso também se reflete no sistema de desenvolvimento. Então, quando a gente distribui o sistema, o que antes poderia estar consolidado lá dentro, regras, elas passam a ficar também distribuídas. Ou seja, cada equipe, cada time que faz um serviço tem que lidar com todo o ciclo de vida dele, cuidar da sua base, cuidar da rede e etc. E se a gente pensar nesse caso aqui de microserviço, de cara a gente já vê que precisa entender um pouco de métricas, não saber todas as regras matemáticas, mas um pouco de álgebra, entender mais ou menos como é que um gráfico funciona, trabalhar com informação matemática é mega importante. E isso não tem a ver com programação, e é uma coisa que microserviço requer da gente, porque a gente pode estar às vezes adicionando um campo na nossa aplicação e isso vai ter um impacto de milhões de operações. Então, já é um bônus que a gente ganha, mesmo fazendo às vezes um CRUD simples,
A gente tem que liberar essa atividade e estar olhando monitoramentos e sabendo processar aquela informação e para a gente estar podendo entregar melhor o nosso software. A outra questão que a gente ganha já de brinde é a questão do network. Então, como as aplicações ficam separadas, conceitos como proxy, HTTP, entender payloads, XML, JSON, todas essas coisas que estão relacionadas com o mundo de comunicação entre aplicações, a gente também já precisa entender, porque muitas vezes a gente vai adicionar um campo num back-end e isso tem que ser trafegado na internet, então o mínimo de comunicação a gente precisa acabar entendendo. Fora que muitas vezes as métricas estão muito conectadas com o monitoramento dessas transmissões que a gente faz via internet, que é passar dado de um lado para o outro. Outra situação que também acaba aumentando a complexidade é a questão do negócio. Então, você já teve que saber métrica, você já tem que saber um pouco de network, você tem que saber de negócio. Então, tu tem que entender um pouco o que aquela empresa faz, como ela resolve, para que quando você for implementar a regra de negócio, seja algo mais fluido, seja mais fácil. Então, se a pessoa já tem uma bagagem do negócio que ela está entrando na empresa, fica mais fácil a comunicação com o pessoal de produto e também dela estar podendo sugerir novas melhorias e melhorar o produto em que ela acaba atuando. E eu deixei por último ponto aqui a programação, para você ver que não necessariamente numa vaga que a gente está falando de microserviço, programação é o 100%. Muitas vezes a gente pensa que, eu sei programar, então tá tudo garantido. Mas como a gente pode ver aqui, eu citei 4 exemplos. Eu acredito que pode ter muito mais bolinhas dessa aqui para algumas empresas, para outras pode ser que seja menor, mas basicamente essa aqui está sendo a realidade de muita empresa popular, que eu vejo que é muitas vagas que o pessoal está querendo entrar. Então é complicado entrar só sabendo programação, porque só nesse desenho aqui eu já estou te mostrando que isso é só 1/4 do conhecimento que a gente precisa, às vezes inicial, para estar atuando na empresa. Quando a gente fala de júnior, a gente está falando do quê? De um certo nível técnico, ou de um certo nível de negócio, ou um nível de soft skill. Cada empresa vai precisar de mais pontinhos em um desses itens aqui e talvez em outros menos. Então, por isso é importante a gente entender que o júnior de uma empresa pode não ser o júnior da outra. Uma empresa que precisa de muita comunicação, um profissional com muita soft skill vai ser mais desejado do que conhecimento técnico demais. Agora, uma empresa que está realmente precisando de um técnico, talvez valorize mais um cara com hard skill do que soft skill. Então, por isso, é muito importante que o Dev Júnior saiba onde que ele está em cada nível dessas coisas e também se ele é o perfil que a empresa está procurando. Dado essas questões que eu mostrei aqui, a gente consegue já começar a entender que a questão de entrar pessoas júniores ou não na empresa é uma questão muito mais ampla, que a gente precisa muitas vezes analisar caso a caso. O mercado está muito diferente, tem empresas que ainda trabalham com tecnologia dos anos 90, tem empresas que ainda trabalham com tecnologia dos anos 2000, 2010 e tem empresas que estão muito modernas já atuando com coisas novas. O júnior de cada uma dessas empresas vai ser diferente. Às vezes você não recebe uma resposta, mas é porque a empresa sabe que você não é o perfil. Quem garante que ela não recebeu 100 ou 200 currículos para analisar? Nem sempre a empresa tem uma estrutura para estar respondendo todo mundo. E se você acha que a vaga está muito exigente com o júnior, talvez aquela empresa tenha uma régua diferente. É importante a gente entender o mercado para a gente estar podendo se aplicar melhor para essas vagas. E entender que cada vez mais programação não é o todo, é apenas uma parte. Então vamos começar a explorar mais esses outros lados, vamos explorar outras oportunidades. E se você está começando agora e está querendo dar uma brilhada nas entrevistas, vê esse vídeo aqui que eu estou mostrando agora, porque ele vai te ajudar pra caramba nessa sua jornada aí. No mais, é isso e até a próxima. Tchau, tchau.